Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu primeiro vídeo no canal, então vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriele, eu sou estudante de psicologia, tô no quarto semestre e eu vou colocar o título desse vídeo com um livro que eu terminei recentemente, porque eu vou usar ele de base para contar as minhas experiências no hospital. Eu consegui um estágio bem legal em um hospital bem conhecido e mesmo estando no começo do curso, eu quero contar para vocês como tem sido a minha experiência, porque é uma coisa que você aprende com os outros mais do que com o ensino em si. A prática é bem... Bom, o livro que eu vou usar de base, como eu falei pra vocês, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia, que é uma médica referência em cuidados paliativos aqui no Brasil. Ela é formada na USP, pela USP, né? E eu vou usar como base o livro dela porque eu adorei e eu achei bem interessante o ponto de vista dela, e eu vou contar um pouquinho do meu pra vocês verem como funciona. Esse vídeo não vai ter cortes assim, então vai ser direto. E é isso, gente. Bom, no começo do livro, ela já começa falando que estava se formando como médica, né, na faculdade, assim, na graduação, e ela teve as experiências no hospital e não conseguiu lidar bem com o luto. Foi uma coisa que marcou bastante a vida dela porque era muito uma questão muito complicada para ela. E isso também aconteceu comigo. O luto realmente foi uma coisa que eu vivi quando eu era criança, mais de uma vez, e é muito impactante quando você vê de perto. E por mais que eu acho que hoje em dia a gente não vê a morte de perto, né? Eu fiz um curso também recentemente sobre saúde mental e luto, e uma das psicólogas, professoras desse curso, fala exatamente sobre isso, do fato de que a gente não tem mais contato com a morte igual a gente tinha antigamente, porque antigamente as pessoas velavam os familiares dentro da casa, então a pessoa morria na casa, era velado dentro da casa e era enterrado em um lugar um pouco separado, mas todo o processo da morte e do luto acontecia dentro da própria casa, e hoje em dia não, hoje em dia as pessoas vão até o hospital, morrem no hospital, e você não tem aquele contato direto com a morte, principalmente se você é um parente não muito próximo da pessoa, ou não pôde estar presente no dia que ela faleceu, você não tem contato direto com ela morrendo. Então você um dia vê ela bem e no outro dia vê ela sem vida. E isso é perturbador, sendo bem sincera. Ela conta sobre esses relatos, como ela não conseguiu lidar. E eu, fazendo o estágio no hospital, graças a Deus, ainda não presenciei nenhum caso assim de perto, que eu tenha tido alguma intimidade ou algum laço com um dos pacientes de lá. Todos estão vivos, graças a Deus, mas é uma experiência muito louca, porque as pessoas de lá normalmente estão entre a vida e a morte. E algumas já estão em cuidados paliativos. Cuidados paliativos não necessariamente, para quem não sabe, não necessariamente quer dizer que a pessoa vai morrer, mas às vezes ela tem uma doença que não tem cura, então não tem muito o que os médicos possam fazer. Aí ela entra em cuidados paliativos, entendeu? Não que ela tenha um prazo de vida de 2 semanas, um mês, não, mas ela já não tem mais o que fazer. Pode ser que ela morra daqui uns anos ou não, enfim, depende muito de caso a caso. Mas quando não tem mais o que fazer, não tem mais cura, entra em cuidados paliativos. E, sinceramente, quando eu comecei a faculdade, eu pensei que primeiro pensei assim, cara, uma área que eu não vou é hospitalar. E outra área que eu também não quero é envolvendo criança. E eu acabei indo parar numa brinquedoteca do hospital. É muito bizarro, mas é uma coisa que eu gostei bastante e eu fiquei muito encantada pela ideia, sabe? Criança eu sempre achei um tópico muito difícil, porque criança é muito pesado, sabe? Você lidar com essas questões de vida e morte quando se trata de uma criança, porque você olha e fala, cara, a criança, ela é o símbolo do início da vida, sabe? Ela é o símbolo do começo de algo. E quando ela começa e já para, você fica, como assim? O que tá acontecendo? É bem difícil de lidar, mas eu achei muito interessante. Eu vi a proposta e eu gostei muito do papel que eu ia desempenhar nesse estágio, eu achei bem interessante. A Ana fala no livro, Ana, porque somos próximas,
Ela fala no livro que para ela sempre também foi difícil lidar com esses casos e ela conta alguns relatos que ela passou ou amigos dela passaram, os amigos dela passaram, de cuidados paliativos e luto e tudo mais. E ela cita no livro que essas pessoas, normalmente, no final da vida, elas não falam sobre os trabalhos que elas tiveram, as profissões ou as faculdades, tipo, não falam disso como se fosse a coisa da vida delas. Elas sempre pedem por algum parente que elas gostam muito, por algum amigo, ou arrependimentos do passado, assim, que elas poderiam ter feito diferente, poderiam ter vivido diferente. E isso acontece bastante. Esse mês eu estou passando, né, nas UTIs, clínicas e cirúrgicas do hospital. E os pacientes, normalmente, todos eles falam sobre as pessoas que fizeram e fazem parte da vida deles e sobre o começo de tudo, que eles lembram que era bom, sabe? É bem pesado, assim, mas eu vou trazer alguns relatos também. A primeira pessoa que eu peguei na UTI, tipo, no primeiro dia que eu fui pra UTI, era um senhor, e ele começou a contar sobre o que ele tava fazendo lá, que ele tinha feito uma cirurgia e tudo mais, não sei o quê. Eu não vou especificar muito, mas ele contou que as filhas dele moravam longe dele, e ele sentia muita falta da esposa dele, que tinha falecido há uns 2 anos e pouquinho. E ele contava da esposa dele, gente, que me deixou impactada, porque ele contava da esposa falecida dele de uma forma como se ele tivesse lidado super bem com o luto, sabe? Ele não contava chorando, nem triste, nem com... A feição dele era de paz, sabe? Ele aceitou a morte dela. E tipo, isso é bom, né? Não era pra ter me impactado até então. Mas comigo, a minha experiência de luto quando eu era criança foi bem diferente. Eu fui conseguir falar sem chorar depois de muitos aninhos por aí, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos. E porque você lembrar que aquela pessoa tava lá e agora não tá mais e nunca mais vai estar é assustador. E é uma coisa que meu cérebro, assim, quando ele pega pra pensar, ele não para e não chega a nenhuma conclusão, porque é só isso. A conclusão é essa, a conclusão é a morte. Voltando a falar do senhor que a gente estava falando, ele começou a contar da falecida esposa dele e que ele gostava muito dela, que eles eram casados há 40 anos, que... Assim, eu não sei se os dados estão corretos, tá? Não lembro de cabeça, mas é por aí. E que ele gostava muito da esposa dele e tal, que eles tinham uma conexão absurda e que eles queriam viajar o mundo inteiro, principalmente ela. E eles conseguiram viajar em algumas partes, só que não tudo. E ele começou a contar algumas coisas do relato dele, que ela adoeceu antes de morrer, né? Ela foi adoecendo. E é bem interessante porque ele agiu de uma forma totalmente diferente das outras pessoas, porque a maioria age de uma forma que algum parente muito próximo tá falecendo, perto, né? Adoecendo. Melhor falar assim, adoecendo. E você começa a querer se preparar para a morte daquela pessoa. Você fica tão focado naquilo, no fato de que você quer que ela se recupere, que você quer que, sabe, tão imerso naquela situação que você deixa de lado a vida e você deixa de viver em prol daquilo. No caso dele, ele falou que quando a esposa dele começou a adoecer, ele simplesmente foi e largou o emprego dele e falou assim, cara, agora a gente vai morar numa praia lá no Nordeste e é isso. E aí ele falou, você topa? E aí ela falou, porra, óbvio que eu topo, né? E ele falou, então beleza, então vou ligar pro meu gerente aqui, vou me demitir e é isso. E ele ligou pro gerente, falou que ia se demitir e o gerente falou, porra, cara, você tá maluco? Você quer fazer isso mesmo? Tipo, você vai largar tudo e foda-se, vai só ir morar na praia? Que é um sonho da sua mulher. E aí ele falou, sim, eu vou fazer isso, eu vou morar na praia com ela, vou ficar um tempo lá e eu tô me demitindo. E aí o gerente dele falou assim, não, cara, então eu vou te demitir, você pelo menos pega aí o valor da rescisão e vai embora.
E ele fez isso. Ele foi e morou com a esposa dele. E depois voltou pra cá, né, pro Sudeste, e morou de novo com a esposa dele na praia. E ele seguiu o sonho deles, sabe? Eles conheceram vários lugares, assim, lá do Nordeste, tiraram fotos de vários lugares, assim. E quando voltaram, ela faleceu. Mas ele viveu, sabe? Ele viveu com ela. E eu acho que isso pode ter influenciado também na forma que ele lidou com luta. Porque ele não tinha arrependimentos, entendeu? Ele não acumulou arrependimentos. Ele falou, porra, não sei quando que é o último dia dela, também não sei quando que é meu último dia. Então, vamos viver. E sendo jovem, pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, é muito louco ver essas experiências com as pessoas mais velhas, porque quando você acaba de ficar adulto, as pessoas falam que as suas prioridades agora são dinheiro, casa, emprego, ajeita a sua vida, sabe? Tipo, faz o que você tem que fazer na Terra, que é produzir. E, porra, cara, isso pra mim nunca fez sentido, pra ser bem sincera. Isso sempre me incomodou bastante antes de virar adulta, porque eu sempre tive muitas crises existenciais e gostava de pensar bastante, né? Tempo livre, enfim. Eu sempre gostava de pensar bastante nessas questões. E quando a gente cresce, as pessoas falam pra gente que o importante é isso, é você ter dinheiro, ter algo, ter onde cair morto, literalmente, e produzir alguma coisa de útil, sabe? Quando na verdade o sentido da vida é simplesmente viver. E ninguém te fala isso, ninguém fala pra você que você tem que viver. Mas o que é viver em todo esse contexto, em tudo isso? O que é viver? Como que a gente começa a viver? Então, gente, viver se encaixa em propósito e propósito se encaixa em experiências. Eu acho que você descobre o seu propósito de vida, o que você quer pra sua vida, a partir do momento que você começa a simplesmente existir e vivendo um dia de cada vez, sabe? Conversando com alguém, conhecendo alguém, se permitindo, sabe? E o que é se permitir? Eu não gosto de tal coisa, mas vamos experimentar, vai que hoje eu gosto, sabe? Eu não gosto disso, vamos lá, vamos ver, vamos testar, vamos ver coisas novas, experimentar coisas novas, conhecer coisas novas, ver o que o mundo tem pra oferecer, e aí eu vou descobrir o que eu quero pra mim, sabe? Você não precisa seguir o que as outras pessoas falam e você não precisa seguir o que sua cabeça acha que é o melhor pra você também, por medo, por insegurança ou por algum estímulo aí de pais, de responsáveis. A sua vida é a sua vida e, sinceramente, as pessoas falam assim, quando eu conto, né, que eu tô trabalhando no hospital, elas falam, nossa, que pesado, você lida então sempre com pacientes, assim, à beira da morte. E eu falo, cara, todo mundo tá à beira da morte o tempo todo, né, querendo ou não, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, nem o dia de hoje, nem daqui 5 minutos, nem daqui 2. Então, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a gente simplesmente deixar de existir, sabe? E se você soubesse que você vai simplesmente deixar de existir daqui a um tempo, você iria ter arrependimentos? E seus arrependimentos, eles seriam superficiais, sabe? Você iria se arrepender por não ter feito mais dinheiro? Ou você iria se arrepender por não ter falado com aquela pessoa? Ou por não ter viajado para aquele lugar, não ter gasto dinheiro com alguma experiência legal? Porque o sentido das coisas não são essas que a gente imagina, sabe? Eu acho que a gente não tá aqui na Terra pra produzir só. A gente tá aqui pra viver, cara. Simplesmente viver. Conhecer, conversar, entender, escutar. Então, gente, a conclusão final é essa. Vivam a vida de vocês, não esperem o último momento, não esperem ficar hospitalizados para poder pensar no que vocês poderiam ter feito, simplesmente façam. A vida ela é só uma, nossos dias também a gente não sabe quando que é o último. E a partir de toda essa minha experiência no hospital e desse livro que eu li, que eu recomendo muito vocês lerem, porque é bem legal, bem interessante. Mesmo que você não queira seguir na área hospitalar, mesmo que você seja, sei lá, de engenharia ou TI ou qualquer coisa assim, leia esse livro porque todos nós estamos sujeitos à morte. Todos nós estamos sujeitos à vida também. Então,
caso você queira entender um pouco mais do... Cara, por que que eu não fiz isso? Faça, sabe? Leia e veja que onde você está inserido é muito importante. O mundo que você está inserido e a sua interação com ele também é muito importante. Então, só faça. Só começa. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, porque coragem não é ir lá e fazer sem medo, é ir lá e fazer com medo, com muita insegurança, com muita incerteza, com muito cagaço de dar errado, você vai lá e faz. Não tenha arrependimentos, não acumule arrependimentos, porque quando for seu último dia, você vai ficar satisfeito pela vida que você viveu, da maneira que você conseguiu viver e da melhor forma possível. É isso, não vou prolongar muito, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas é isso, gente. Tchau!